O amado Jesus, vós acompanhais até o Calvário, bendita sejais. E que dor tão cruel quando o encontrais com a cruz às costas, bendita sejais. Entre dois ladrões, Jesus divisais, pendente dos cravos, bendita sejais. A dor ainda cresce quando reparais que expira Jesus, bendita sejais. Que triste suspiro então não lançais, que chega ao céu, bendita sejais. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terceira noite da Semana das Dores de Maria, meditaremos sobre estes dois sofrimentos que se concentram no mistério da paixão e morte de nosso Senhor. Sofrimentos que sua Santa Mãe teve ao encontrá-lo no caminho do Calvário, carregando a cruz, e depois ao testemunhar a sua morte no Gólgota, no alto da cruz. São estas a quarta e a quinta dor de Nossa Senhora. O encontro com Jesus a caminho do Calvário, quarta dor. A morte de Jesus na cruz, a quinta dor. Entramos, pois, ao começarmos esta reflexão, na meditação das 4 dores de Maria que estão ligadas ao mistério da paixão. 7 são as dores da Virgem. As 3 primeiras que meditamos entre segunda-feira e ontem, terça-feira, estão situadas na infância de Jesus. As últimas 4 dores situam-se no mistério de sua morte. Situam-se naquele momento que Jesus, quando a ele se refere, o chama de minha hora. No Evangelho de São João, é assim que muitas vezes o Senhor Jesus se refere àquele que seria o instante da redenção, àquele que seria o momento, aquela que seria a ocasião em que, glorificado no alto do patíbulo da cruz, elevado sobre todas as criaturas, atraindo-as a si, o Senhor Jesus viveria a sua hora. Preparou-se Jesus para isso. Jesus sabia que o final da sua missão comportaria a grandiosidade de um sacrifício, a grandiosidade de uma entrega, a grandiosidade de uma oblação. E esta hora preparada, ele proclama que chegou, quando, perto desses acontecimentos últimos de sua existência terrena, diz: meu coração está angustiado, mas o que direi ao Pai? Livra-me desta hora? Mas foi para esta hora que eu vim. Amados irmãos, Maria Santíssima, esta é a primeira consideração a se fazer hoje. Unida intimamente ao seu Filho, participa da hora da redenção, participa dos sofrimentos de Cristo. Assim já havia prenunciado o justo Simeão. Ela já havia vivido a fuga para o Egito e a perda do seu menino aos 12 anos no templo. Mas ela, caminhando com o seu filho, que aos 30 anos deixa a casa de Nazaré. Certamente José já era falecido. Jesus, deixando aquela casa, deixando aquela carpintaria, onde com José aprendera a talhar a madeira, Jesus agora vai pregar para que a sua palavra possa talhar os corações. E o entalhe da misericórdia do céu seja então construído nos corações humanos, pelas mãos daquele que, tendo sido carpinteiro com José,
é agora o pregador do reino de Deus, que anuncia a conversão dos pecados, a libertação, um tempo novo, o reino que chegou. Maria, portanto, acompanhando seu filho, estando intimamente unida, mostra-nos, pelas suas atitudes e pela sua presença, que Deus a fez colaboradora especial do mistério da história da salvação. Ao contrário do que muita gente diz e sustenta, Maria não foi apenas útil num determinado momento, apenas para ser a mãe, apenas para gestar e trazer ao mundo. A maternidade de Maria é um mistério que se desdobra em toda a vida de Jesus. E pela união dela a Ele, o Filho amado, nós percebemos que Maria desdobrará também esta sua presença naquele momento em que, como testemunha fiel, está unida ao Filho na obra da redenção, para tornar-se depois mãe de todos nós, mãe de toda a igreja. As dores de Maria mostram que ela é de fato escolhida pelo Senhor para participar singularmente da história da salvação. O encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário. A tradição é que nos diz desse encontro. Não está registrado no Evangelho. Nós temos um afeto por esta realidade, por esta cena muito grande. As procissões do encontro em nossas Semanas Santas. Mas para além de todo sentimentalismo, de todo romantismo, ou de toda consideração daquele óbvio sofrimento humano de uma mãe que vê o padecimento do seu filho, procuremos enxergar hoje, amados irmãos, no encontro de Jesus com Maria, a troca de olhares de fé entre Cristo, o autor da fé, e Maria, o modelo perfeito de fé. Há dois olhares que se cruzam no encontro da mãe com o filho. O que Maria guardava no seu coração, ela expressa agora no seu olhar. Que dizem os olhares de Jesus e Maria? Não dizem nada. Pelo menos não com palavras. Não dizem palavra alguma. Mas há entre aqueles dois olhares um silêncio que diz tudo. Nem tudo se diz por palavras. O silêncio, tantas vezes, é loquaz, isto é, fala. O silêncio, tantas vezes, é um melhor discurso, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, quando é silêncio de sabedoria. Para o mal, quando se converte em silêncio de indiferença e de desprezo. Amados irmãos, no silêncio, a fé se pronuncia. A fé é a única palavra possível diante do sofrimento, diante das tribulações, diante dos momentos difíceis. Tão humanos, Jesus e Maria, mãe e filho, trocam entre si a consolação da presença. Maria, humanamente, dá ao seu filho o consolo, porque ele, verdadeiro homem, sofria tudo aquilo, e sofria por completo. A paixão de Cristo é um sofrimento que tem várias dimensões. Não é apenas um sofrimento físico, claro que é, sem dúvida que seja. Mas é também um sofrimento que abrange o psíquico. É um sofrimento, inclusive, místico, misterioso, espiritual, que abrange o carregar sobre si o peso de todos os pecados, dos meus, dos seus, dos nossos, de ontem, de hoje, de amanhã. Por isso é que nós temos tanta veneração, tanta consideração, adoramos este sofrimento de Cristo. Não se trata de ter um dozinho dele, não se trata de simplesmente ter uma consideração, coitadinho, como bateram nele. Não, meus irmãos, é algo muito mais profundo que se coloca em questão. Maria
consolando o seu filho com a sua presença maternal, é ao mesmo tempo aquele bastião seguro de fé, é aquela muralha forte, aquela invicta Judite, como nós a saudamos no ofício da Imaculada Conceição. Além da troca de consolações, além daquela presença humana de mãe tão necessária nos momentos de sofrimento. Quem de nós não deseja o olhar e o colo de nossa mãe quando o sofrimento nos visita? Mas além de tudo isso, o que temos no encontro de Jesus e Maria? Temos Deus olhando a sua mais bela criatura, e temos a mais bela criatura de Deus olhando para Ele. O olhar do Senhor e o nosso também devem se cruzar na fé, como se cruzaram o olhar de Jesus e Maria naquele encontro doloroso na via do Calvário. Nós, ao contrário dela, não somos uma bela criatura. Temos pecados, ela não. Ela é santa. Por isso ela é a bendita entre todas. Por isso ela tem um olhar puro, perfeito, completo, saciado de fé. Que diferença dos nossos olhares. Nossos olhares são como de mendigos que suplicam. Nossos olhares trazem a ausência do brilho, porque o pecado os obscurece. Nós não somos a mais bela criatura de Deus como ela, mas o Senhor também nos olha. O Senhor nos olha com olhos de misericórdia. O Senhor nos olha com um olhar que nos cura, com um olhar que nos liberta do mal, com um olhar que nos dá força para seguir. Falando em seguir, a próxima dor, a quinta, é a chegada ao Calvário, e ali a morte de Cristo. Mas antes que acontecesse aquilo que era inevitável, que se esperava, Maria se faz a testemunha de uma longa agonia. Presencia antes a crucifixão do seu filho. É interessante considerarmos que o Evangelho, quando fala das poucas pessoas que estavam no Calvário, poucas pessoas que eu digo, dos seguidores de Jesus, além de afirmar daqueles que não estavam, isto é, os apóstolos, que tinham fugido, o Evangelho diz assim: algumas mulheres que seguiam Jesus, aquelas que ele consola no caminho, dizendo: não choreis por mim, filhas de Jerusalém, choreis por vós mesmas, por vossos filhos. Algumas mulheres que o seguiam de longe, ou que o seguiam, melhor dizendo, observam de longe todos os acontecimentos. Mas de Maria, o Evangelho diz que ela estava perto da cruz. A mãe nunca abandona um filho. Um filho abandona uma mãe. Um filho é capaz de renegar a sua mãe. Um filho é capaz, tantas vezes, de empurrar para os outros a sua própria mãe quando ela está idosa, enferma. Meu Deus, quanta ingratidão neste mundo se verifica no comportamento de tantos filhos. Mas uma mãe não abandona um filho. Em sã consciência, ao menos, não. E ela, Maria, estava perto. Chama-me a atenção a impotência humana de Maria. O que podia ela fazer? O que podia ela fazer? Como podia reagir aquela mãe ao ver os pés e as mãos do seu filho sendo furados por aqueles cravos, transpassados, ao ver a estridente dor estampada nos gestos, nas expressões, nos gemidos do seu filho, já tão abatido, já tão judiado, tão sofrido, coroado de espinhos, tendo subido ao Calvário, levando a cruz às costas. Imagine o que podia fazer aquela mãe, que sofrimento teve aquela mãe ao ver o seu filho sendo perfurado.
Que sofrimento teve aquela mãe ao ver o seu filho, então, depois de crucificado, quando erguem aquela cruz, depois da infame repartição de suas vestes, veste que talvez ela tivesse feito, mas quando levantam aquela cruz e a fincam no chão, fazendo estremecer todas as carnes de Jesus crucificado, como deve ter estremecido de dor o coração de Nossa Senhora. E ela, amados irmãos, impotente, sem poder reagir, sem poder fazer o que gostaria talvez de fazer para o socorro do seu filho, está perto. Não é esta a experiência que tantas vezes a humanidade sofre? Não é esta a experiência que nós tantas vezes passamos, de nos sentir impotentes, de mãos amarradas diante das tribulações e dos sofrimentos, amados irmãos? Justamente Maria, humanamente impotente, oferece ao seu filho a potência, a força da fé, com a sua presença perto. Não é uma presença longínqua, não é uma presença de uma simples mãozinha do WhatsApp, é uma presença de quem está perto. Quem ama se faz presente, quem ama está perto, quem ama vence as distâncias, também físicas, quem ama vence sobretudo as distâncias do coração. E ela coloca-se perto da cruz. Tantas vezes deve ter ficado perto do seu filho menino, como todas vocês mães fazem. Quantas vezes você olhou no berço, você que é mãe, você olhou no berço de noite? Quantas vezes você contemplou, talvez depois de um dia de tanto cansaço, de tanta lida, exausta, quantas vezes você olhou para o berço com amor? Que olhar bonito o olhar da mãe pelo seu filho. Maria, adorando o seu filho na cruz, vela por ele, não arreda o pé, sabe que suas mãos humanas estão amarradas, ela é impotente para livrá-lo daquilo, e sua fé alcança a grandeza do que acontecia diante dos seus olhos, mas está ali, firme, de pé. Somente a fé nos faz permanecer em pé. O coração dela estava despedaçado, mas ela estava de pé. Ela é uma mulher firme, Stabat Mater dolorosa, estava de pé, a mãe dolorosa. Assim diz o hino, a sequência de Nossa Senhora das Dores, que nós rezamos após a pregação. Stabat Mater dolorosa. Ali estava de pé, a Virgem fiel, a mãe da fé. O Calvário estava em trevas, ela brilhava como uma luz mediante a fé do seu coração. A longa agonia é suportada porque aquelas 6 horas intermináveis são vividas na paciência que a fé produz. O que é a paciência, meus irmãos e minhas irmãs? A paciência é esperar com confiança. Isso é possível esperar com confiança quando a gente tem fé. Finalmente, amados irmãos, a fé, se é essencialmente confiar, é também essencialmente obedecer. Pois o que o Senhor nos diz sempre é: confie em mim. E se nós não estivermos dispostos a obedecê-lo, a dar a Deus a obediência da fé, jamais agiremos como Maria, que permaneceu de pé. Chega o momento principal desta quinta dor. Ela vê o seu filho com sede, lhe dão um vinagre. Testemunha que na sua misericórdia seu filho perdoa os algozes. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Testemunha o perdão dado na misericórdia divina àquele ladrão arrependido, que não menos ladrão, perdoado pelo Senhor, dele escuta tão consoladora promessa que nem a sua mãe o Senhor deu.
esta honra. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, testemunhando tudo aquilo, testemunha também a senhora o momento em que brota do coração do seu filho crucificado a mais amarga oração, a mais desoladora prece, um lamento. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? O coração de Nossa Senhora sentia todo aquele padecimento, até que dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado, vê o seu filho reclinar a cabeça e entregar a alma. Ele morre. Ela sabia que aconteceria aquilo, mas quem, diante do fato morte, não se coloca em profunda tristeza? E testemunhando aquilo, com a dor lancinante de sua humanidade, que lhe despedaça o coração, ela é a primeira a acolher a verdade de que o amor consumou a obra da redenção. Dai-nos, ó Senhora das dores, nova Eva, a graça da obediência da fé. Dai-nos, ó mulher, como sois chamada pelo teu Filho Jesus no Calvário, quando Ele nola deu por mãe, mulher, eis o teu Filho. Dai-nos, ó mulher, mãe de todos os viventes, como outrora tinha sido Eva. Dai-nos a graça de desatar o nó do pecado e da desobediência, como fizestes tu, desatando a desgraça da antiga serpente, pelo teu coração aberto e generoso, mesmo se transpassado pela dor. Livra-nos, ó Senhora das dores, de esmorecermos, mesmo quando grandes forem os golpes que a vida dá. Que a nossa fé, ó Senhora, a exemplo da tua, seja a nossa segurança, o nosso refúgio. Ó Senhora das dores, rogai por nós, junto das cruzes da vida. Assim seja. Amém.